bem-vinda a todas. Eu decidi fazer este live com a Susana, porque já conheço a Susana há bastante tempo, há quase 2 anos. Nós trabalhamos juntas noutras áreas, a minha área não é vaginas de todo, e achei muito interessante uma conversa que um dia tive com a Susana sobre vaginas, assim, mas como assim, como é que ela sabe tanto sobre vaginas e dores e... Enfim, coisas que vamos falar hoje. Então eu desafiei a falar connosco, porque realmente nós mulheres não nos conhecemos como achamos que conhecemos. E muitas das vezes as nossas relações pessoais connosco próprias ou com os nossos companheiros, muitas das vezes são problemas nossos, que nós fazemos coisas inconscientes. Portanto, eu convidei a Susana hoje para nos desmistificar alguns tabus. E podes-te apresentar, Susana, quem és tu? Muito bem, quem sou eu? Sou fisioterapeuta de formação, tenho o meu curso, já vai fazer este ano 30 anos. Comecei, vou fazer uma confidência, não gostei do meu curso e, portanto, como tinha os meus pais que tinham uma clínica, tive que arranjar maneira de gostar do que fazia e comecei-me a especializar na área da saúde da mulher e hoje sou completamente apaixonada por esta área, porque poder ajudar as pessoas a não terem dores, a recuperarem depois de um parto, a resolver um problema de incontinência, é fantástico e afasta-se muito do tradicional da fisioterapia, que é tratar problemas e muitas vezes que as pessoas não querem ficar bem, porque o português gosta imenso de estar de baixa. Portanto, fez-me imensa confusão quando no início eu tinha que tratar joelhos e pernas e costas e velhinhos e fazia imensa confusão, então pronto. Especializada na área da saúde da mulher, tu já me conheces o tempo suficiente para saber que eu não fico satisfeita com uma coisa e, portanto, tenho que procurar alternativas, soluções. Se numa coisa não tem, para mim não há coisas sem solução, temos que procurar alternativas para resolver o problema. E, portanto, comecei a entrar em áreas bastante diferentes da medicina, que me têm feito ter resultados diferentes da maior parte das pessoas, precisamente por causa disso. A área das mamãs ganhou um papel muito grande na minha carreira profissional, a tal ponto que eu depois comecei a ter que acrescentar valências, como por exemplo a área da estética. Depois das mamãs serem mamãs, voltavam para o seu dia-a-dia e começavam a comentar comigo que tinham ido ali fazer esta técnica ou ali fazer a outra técnica, e eu acabei por também entrar neste mundo que não havia muita formação ainda feita. Comecei a fazer formação nessa área, na área em fisioterapia fala-se da área da dermatofuncional, comecei a fazer alguma formação nessa área, comecei a trabalhar também nessa área devagarinho, uma vez que não tinha formação base. E depois, há uma coisa que me tem acompanhado desde o início da minha carreira, que é o acompanhamento pessoal, o crescimento pessoal das minhas pacientes e as pessoas que percorrem o caminho ao meu lado, porque há uma dose enorme de falta de confiança e de falta de autoestima, não é? Autoestima brutal entre a população em geral. Há exceções, claro que sim, ainda bem que as há, mas a regra é mesmo essa. Não sei muito bem o que leva a isto, mas a minha experiência diz-me isso. E, portanto, quando tu me perguntas quem eu sou, olha, sou uma mulher de 50 anos, que foi mãe aos 43, que realizou o maior sonho da vida dela aos 43. Ainda há esperança para nós, meninas, 43, ainda há esperança para nós. Sim, posso-vos dizer que aos 40 terminei uma relação e achava que já não era para mim, aos 41 conheço o meu marido, aos 43 fui mãe. E, portanto, sou mega feliz, já estou com o Afonso há 10 anos, vai fazer 10 anos este dezembro, e tenho o Duarte com 6 e está para ali um chilrear dentro, tenho a porta fechada à chave, corro o risco de ter alguém a fazer pum 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 para entrar aqui, mas pronto, sem dúvida alguma. Foi muito giro ter passado pela gravidez, adorei, mesmo que tenha tido montes de camoecas, adorei estar grávida. A sério, porque quando se fica 26 anos à espera para ser mãe, todos os problemas não são importantes, passa-se ao lado. E então acabei por concretizar e modifiquei muito da minha carreira profissional. Claro, e também tens essa experiência pessoal para passar para as tuas clientes, pré-mamães, não é? Sim, e foi muito giro porque houve coisas que eu deixei de falar, houve coisas que eu deixei de dizer, porque não faziam sentido depois de ter passado por lá. Às vezes é preciso mesmo passar por lá para
dar um salto e uma mudança. Ok, a Raquel Cascareira estava aqui a dizer que os pais dela também tentaram 10 anos para ela nascer, né? Uau! Bem, então vamos então passar ao que é mais importante, né? Depois da tua apresentação, quem tu és. O que é que tu fazes exatamente com as tuas pacientes? As pessoas vêm ter contigo e queixam-se de quê para tu as poderes ajudar? Que tipo de tratamentos, que tipo de dores que nós mulheres temos e que às vezes até achamos que é normal, não é? Tu própria já disseste muitas vezes que às vezes nós temos dores vaginais ou durante o ato sexual, não é? E as pessoas acham que é normal e não é. Não, de todo, não é normal. Olha, eu acabei por começar a dar importância a esta área quando comecei a fazer as perguntas certas, porque eu fazia pós-parto e nem perguntava, não perguntava, mesmo nos partos normais eu perguntava porque havia ali uma cicatriz e nas cesarianas eu nem sequer perguntava porque não havia cicatriz na vagina, porque é que elas haviam de ter dores, não fazia sentido. E o que é certo é que já não sei porquê, foi mesmo assim um acaso. Eu tive, olha, posso-vos dizer que a mudança para mim aconteceu com uma mamã que já teve agora o segundo filho, portanto já deve ter sido há uns 2 anos e tal, em que veio uma mulher ter comigo e disse-me assim: Susana, eu tenho dor nas relações, arde, dor em ardência, sempre que tenho relações, e foi desde o nascimento do meu filho há 7 meses. Eu tenho uma atividade sexual ativa, não é uma coisa que eu faça só de vez em quando, e isto é uma coisa que me incomoda imenso porque está a pôr em risco a minha relação com o meu marido. Claro. E obviamente. E foi através desse contacto que veio ter comigo 7 meses depois de ter sido mãe, foi a primeira pessoa que recorreu a mim com o objetivo de resolver um problema de dor, que eu disse: olha, minha querida, eu não sei muito bem como resolver, mas estou disposta a tentar. E tu? E ela: eu também. E portanto foi com ela que eu comecei as minhas experiências, porque há muito pouca informação nesta área, porque é muito trabalho manual e há muito pouca formação, o que nos leva a ter que experimentar, e nem toda a gente está disposta a passar por isso. A partir daí eu comecei a perguntar a todas as minhas pacientes se tinham dores durante o ato sexual, e foi aí que eu comecei a mudar a minha estratégia, que eu percebi que havia imensas mulheres que tinham dores após cesarianas. Encontrei imensas mulheres com dores antes de estarem grávidas. Encontrei imensas mulheres com problemas que voltavam depois dos bebés, mas que já os tinham antes, e mulheres que pura e simplesmente nunca conseguiram ter relações, porque as dores eram tão grandes que elas desistiram. E portanto, Uau. eu tenho histórias incríveis para contar, mas isto para vos dizer, não é normal. Querem que eu repita? Sim. Não é normal. E por não ser normal, eu resolvi desenvolver um projeto que se chama Um Sorriso nos Lábios e que tem como objetivo libertação das vaginas, pôr as vaginas felizes e vaginas a falar, porque as pessoas não falam, vocês não têm noção. Oh, Tânia, as pessoas, só quando alguém fala com elas que teve um problema e que deixou de ter, elas dizem: ai, mas eu também tenho isso. Porque Encontram senão... ali um momento de, né, de igual, de simultaneidade. É. E, Mas eu portanto, gostei do sorriso dos lábios, os lábios, não só estes lábios, mas também aqueles lábios, né? Vamos fazer sorrir os outros lábios. um sorriso nos lábios, e depois nós conseguimos a gargalhada quando por baixo aparece fisioterapia em ginecologia. Então a pessoa acha o nome está giro, e depois quando aparece o fisioterapia em ginecologia as pessoas caem numa gargalhada, porque realmente está muito bem trabalhado. O Luís É a Pedro, minha o reação. senhor Luís Pedro, teve um trabalho excelente nessa área, e é um projeto que já existe um YouTube, existe uma página no Facebook, se vocês quiserem seguir e espreitar, tenho todo o gosto, e Muito interessante. vou colocando vídeos, vou colocando informações, mas o objetivo é mesmo um movimento de libertação, assim como tivemos a libertação do biquíni ou do sutiã. Queremos mesmo fazer uma libertação para as pessoas deixarem de ter vergonha de falar deste assunto. Uhum. Muito bem. E então, que tipo de tratamentos é que essas pessoas podem ter quando se queixam de algum tipo de dor? Ok, eu aqui se calhar dividia a dor em 2 tipos. A dor que sempre existiu, que não tem nenhuma causa aparente, e a dor que tem uma causa aparente, que será um parto, uma gravidez, um parto normal ou cesariana. Quando há uma causa para um problema, acaba por ser mais simples
Eu ponho aqui um entre aspas, simples, porque sabemos o que é que eventualmente terá provocado e podemos ir à origem do problema. Agora aqui faço uma ressalva, que é, qualquer tipo de dor muitas vezes é confundida por falta de lubrificação. Aliás, é o diagnóstico mais comum quando aparecem dores, é falta de lubrificação. E atribui-se muito, a pessoa pensa, sou assim, não tenho lubrificação, é normal, tenho que viver com isto, e não é verdade. Então, nos casos das mulheres que têm, como é que eu vos vou explicar? O discurso pode estar um bocadinho para a frente e para trás porque é difícil pôr aqui uma fronteira, certo? Eu tenho dores nas relações por causa de uma cicatriz, num parto normal, que foi cortado na zona da vagina, e isso é um trabalho que é totalmente manual. É um trabalho manual, é um trabalho de massagem. Neste momento, em confinamento, eu já pus algumas mães a fazerem massagem a elas próprias por videoconferência. Portanto, eu faço uma videoconferência, explico, digo, estão a ver, a cicatriz está aqui, tem que colocar a mão assim, faz assim, e explico como é que elas fazem. Ok. Claro, não é? Eu costumo dizer, os meus dedinhos não podem passar pela internet, mas posso explicar como é que elas podem fazer, e aí tem que sair fora da caixa, porque nós, na nossa cultura, não mexemos, não tocamos, não olhamos, ela não existe. Nós sabemos que temos uma, mas é zona não trabalhada. E, portanto, às vezes é preciso superar estes tabus para sermos capazes de conseguir fazer um tratamento a nós próprios, ok? Quando estão comigo, eu faço o trabalho da entrada, o trabalho da cicatriz, e só depois de voltarem a experimentar ter relações sexuais é que vamos ter a certeza se há ou não algum problema para além do problema da cicatriz. Porque normalmente a cicatriz já está boa, eu posso vos dizer que tenho uma abordagem muito peculiar, eu começo a tratar as mamãs a partir do 4º, 5º dias depois do bebê nascer, seja cesariana, seja parte normal, e portanto nós começamos a trabalhar a cicatriz, tanto a perineal como a abdominal, muito cedo, e quando a mãe que veio cedo fazer a recuperação à clínica já está com autorização médica para ter relações, eu já dei o ok, e já lhe vou dizer, ok, pode fazer à vontade que não lhe vai doer, cá fora. Agora, se surgir algum desconforto deste tipo, ardência, como que a abrir, algum tipo de desconforto, então volte, porque vamos ter que fazer um trabalho mais específico, mais profundo, porque é uma coisa que as pessoas acham o máximo, não faziam ideia que existia, que são contraturas de pavimento pélvico. E então eu tenho que retirar essas contraturas. E aí não adianta porque vocês não chegam lá. Portanto, tem que ser mesmo eu a colocar os meus dedinhos e a ir lá massajar nos sítios certos para conseguir resolver esse problema. Que, volto a dizer, normalmente é confundido com ou mal rotulado como falta de lubrificação. Ok, mas estes problemas que estás a falar é essencialmente essas dores em pessoas em mamãs ou, por exemplo, nós, todas estamos aqui, tirando a Catarina e tu, não somos mães. Okay. Se nós tivermos esse tipo de dores, quais são as causas supostas, se há algumas, ou é preciso fazer uma visualização interior para perceber o que é que se passa? Olha, há uma maneira muito fácil, e eu nunca fiz isto em direto e este vídeo vai ficar disponível para vocês verem, eu espero não fazer nenhuma asneira, mas penso que não o faço. Há uma maneira de vocês esclarecerem de uma vez, super, super, super fácil, super, super, super rápido, se têm um problema deste tipo ou não, que é colocarem 2 dedos dentro da vagina e afastarem. Se vocês afastarem os dedos e a dor aparecer, não é lubrificação, porque os dedos não estão a entrar nem a sair. Estão lá dentro e afastem. Ao afastar, aparece a dor, não é falta de lubrificação. E, portanto, tem que contactar comigo e eu tenho que fazer o tratamento. Isto é uma forma simples de esclarecer se vocês têm este tipo de dor. A minha experiência, embora seja a minha experiência 98% de mulheres que foram mães, tenho tido alguns casos de mulheres que não foram mães e que têm dor. E têm este tipo de dor, ok? Só que antes deste tipo de dor tem outro tipo de dor, que é a vagina não tem abertura suficiente para um pênis. Ou a vagina não tem abertura suficiente para aquele pênis. Porque há mulheres que me dizem, e eu com o meu parceiro anterior não tinha problemas porque ele tinha um pênis um bocadinho mais pequenino e agora com o meu parceiro atual tenho. Ou vice-versa, com o meu parceiro anterior eu tinha problemas e agora não tenho. Portanto, às vezes há um problema anatómico de compatibilidade com o órgão masculino. Isso é uma realidade. E portanto, se for isso,
há a solução, mas agora já não é este tipo de dor, já é uma dor tipo, parece que vai rasgar, não tenho tamanho suficiente, quando tenho a relação, e normalmente costumam dizer, quando estou mais lubrificada não custa tanto, quando estou mais relaxada, se calhar com um copinho, as coisas são melhores, quando há mais preliminares, corre melhor, quando temos relações mais vezes, começa a ficar melhor. Isto são as histórias que eu ouço do pré-parto, ok? Quando elas têm problemas no pós, porque me falam do pós, contam-me estas histórias do pré. E, portanto, certo. com certeza que se eu tivesse tido acesso a essas pessoas no pré, poderia resolver-lhes o problema sem elas terem que ter um filho para recorrer a mim, mas como não conheciam o meu trabalho, foi assim que elas me descobriram. E, portanto, o que é que se passa? Eu costumo brincar um bocadinho, mas acho que dá para perceber. Até uma orelha, que não é suposto ter um furo, com um alargador fica com um buracão. Portanto, se nós precisamos de abrir a nossa vagina para ela ficar um bocadinho mais larga, para não termos desconforto durante o ato sexual, podemos fazê-lo de uma maneira extremamente simples. E, portanto, se alguma de vocês tiver esse problema e quiser contactar comigo, pede contacto à Tânia, vai me procurar no Facebook e nós podemos fazer, porque é extremamente fácil, passa por vocês fazerem algum tipo de trabalho regular ou pontual, pode ser algo que possa ser feito imediatamente antes do ato sexual, numa primeira fase. Pode ser uma coisa que pode ser trabalhada em casal, se vocês já têm um parceiro fixo, pode ser trabalhado em casal. Não no sentido de, olha, agora vais-me fazer o tratamento para não ter dor, não. Ensiná-lo a fazer preliminares diferentes, que façam parte do jogo sexual, sensual, erótico inicial e que leva a que quando há penetração não haja desconforto para parte de nenhum. Aliás, posso-vos dizer que há mulheres que são tão apertadinhas que o próprio marido sente desconforto. E isso as pessoas também não sabem. Ok. Então, porque o que muitas mulheres pensam, de algumas conversas que eu fui tendo anterior com algumas mulheres, foi que elas acham sempre que o problema é delas, mas não. Também pode ser, lá está, do tamanho do pênis. O problema não deixa de ser delas, porque eu não consigo diminuir um calibre de um pênis e consigo aumentar o calibre de uma vagina. Gostei, yeah. Não é? Acaba por ser um problema delas. Agora, o que me incomoda mais é que, apesar da mulher perceber que é um problema delas, não sabe que pode fazer alguma coisa. Ok. Não sabe que há solução e que a solução está na mão dela, por exemplo. Okay. Tenho aqui uma pergunta de uma menina que já me enviou anteriormente, que não vai poder estar presente, mas depois vai ver, que é, ela tem um problema, diz que é um problema que ela tem, que ela não consegue atingir orgasmos com um companheiro, mas consegue com vibradores. Ok. Tens alguma explicação para isso? Ou... Agora vou entrar num terreno de areias movediças. Oh, que caramba! Então é assim, acho que está na altura de combinares com o teu parceiro ter umas aulinhas comigo. Okay, não, isto é fora de brincadeira é assim. O que acontece muitas vezes é que o homem e a mulher são diferentes. Já toda a gente ouviu falar que a mulher vem de Vênus e o homem vem de Marte, e isso aplica-se totalmente neste tipo de trabalho, porque temos órgãos diferentes, anatomias diferentes, cabeças diferentes, maneiras de pensar diferentes, maneiras de ser diferentes e maneiras de ter prazer diferentes. E, portanto, torna-se bastante complicado para um homem conseguir perceber o que é que uma mulher precisa de sentir, como é que uma mulher, o que é que desperta o interesse ou o prazer da mulher, porque o órgão é diferente, para eles é rápido, movimento, apertado e já está. Se há coisa que é fácil num homem é fazê-lo ter o orgasminho dele, que é mega fácil. A mulher não há, acho que não há mulher nenhuma que tenha dificuldade em fazer isso, porque é botão sim, botão não, botão ligado, botão desligado. Nós não. Temos os 25.000 botões e que se um não estiver ligado ou se ligar o errado, está o caldo entornado e toda a gente sabe que é assim. Portanto, quando ela está a trabalhar com um vibrador, ela vai trabalhar com um estímulo mecânico que a leva a ter esse orgasmo. Agora, o que eu desafio a tua amiga, e se tu quiseres ela vir, e se quiser falar comigo, tenho todo gosto de falar com ela, o que eu desafio a tua amiga é que ela não sabe o que é um orgasmo interno. Ela só tem orgasmos externos. Portanto,
e isso é uma coisa que eu deveria trabalhar com ela, porque a mulher portuguesa, ai meu Deus, que mundo tu me puseste, a mulher portuguesa tem uma tradição de ser passiva, nós não temos uma formação sexual rica. A mulher portuguesa não tem relações, as nossas mães, no meu caso que tenho 50 anos, a minha mãe não tem relações com o meu pai, e eu e a minha irmã nascemos de geração espontânea, não há relações sexuais, ponto. E, portanto, claro que eu acredito que nesta geração vocês já tenham umas mães que já falam um bocadinho mais com vocês, mas normalmente há muito o caráter tabu. E falar sobre posições, movimentos da bacia, eu não vos estou a imaginar vocês falarem com a vossa mãe acerca desse assunto. Isso normalmente é um assunto que se fala com as amigas e, portanto, vocês ganharam uma amiga nova, Susana Mesquita. Portanto, a vossa amiga Susana Mesquita vai-vos desafiar a vocês experimentarem coisas diferentes. Primeiro, vocês sabiam que contraindo a vagina têm mais prazer sexual? Sabias, Tânia? Sabia. Pronto. Eu sabia. E sabias que ao fazer essa contração durante o ato tens muito mais prazer e dás muito mais prazer? Pronto. Isso é algo que a maior parte das pessoas não desconhece. Porque o facto de estar a ter uma relação é só movimento e já está. E se vais estar a pensar em contrair a vagina, vai estar desconcentrada em qualquer outra coisa e lá se foi a vontade e lá se foi o orgasmo. A nossa cabeça é muito complicada. Portanto, há que trabalhar a vagina fora da relação, há que trabalhar a vagina durante o ato sexual e há que pôr o cérebro a pensar em sexo. Porque a cabeça da mulher não pensa, atenção, não se sintam mal as mulheres que pensam em sexo. Ótimo, fico contente. Mas a maior parte não. A maior parte está preocupada, as que foram mães, está preocupada com os filhos, com a casa, com a roupa, com a comida, com o trabalho, com a no skin, com a profissão que agora não funciona, com novas alternativas, o que seja. E quando chega a altura de ter sexo, espera lá, sexo? Vamos ter sexo? Cabeça, estou a falar da cabeça, não estou a falar de você. Sexo era fixe. Olha, agora até aí é um sexozinho porreiro. E agora como é que nos vamos pôr on the move? Não é? On the move. Pá, não é fácil. E, portanto, eu lancei um desafio numa conversa que tive com a Tânia há uns dias atrás, em que ela achou piada, em que eu vos desafiava a pôr um avisador no vosso telemóvel e a cada 30 minutos vocês ouvissem um pipipi e ao ouvirem o pipipi tivessem que pensar num orgasmo. E eu perguntava se vocês quiserem fazer essa experiência, se no final do dia vocês estão ou não estão cheios de vontade de ter relações. Portanto, isso é um desafio. Agora, a parte física, o facto dela não conseguir ter orgasmo com o marido, com o parceiro, pode ter a ver com ela precisa de mais estímulo e há alternativas. Quando ela usa, e agora eu precisava de fazer perguntas, ela usa o vibrador sozinha ou com o marido? Ela usa o vibrador para estimular externamente ou internamente? Ela usa em conjunto ou em separado? Portanto, aqui há umas 3 ou 4 perguntas que eu teria que perguntar para conseguir orientar um bocadinho melhor, mas sim, claro. Eu sou totalmente apologista que se deve inovar dentro do casal, acho que se deve inovar. Vocês procurarem aquilo que vos pode dar mais prazer. Há um mito enorme em relação ao prazer anal que deve ser desmistificado, porque se for do tamanho adequado e com um motivo adequado, com a intenção adequada, pode dar um aumento do prazer se for utilizado em conjunto com o marido durante o ato sexual. Portanto, há que abrir um bocadinho a cabeça e nesse aspecto voltamos à nossa cultura portuguesa bastante fechada nesse campo, em que o homem tem que ser capaz com o pénis de fazer tudo. O homem tem que fazer com o pénis, tem que fazer com a mão e tem que trabalhar ao mesmo tempo e eles não são contorcionistas e há muitos homens que não conseguem fazer isso. Então, por que não a mulher ajudar mexendo-se ela nela própria durante o ato? Será que ela já experimentou? Percebes, Tânia? Okay. Há aqui um abrir de mentalidade que eu penso que é essencial para as pessoas perceberem que o prazer pode ser conquistado de muitas maneiras e que há que diversificar. Eu desafio as pessoas que ouvirem este vídeo a dizerem quantas é que já passaram os olhos por um Kama Sutra. É um livro que tem centenas de anos e que ainda hoje pode ser um excelente livro de cabeceira para o casal, não é?
vamos experimentar coisas novas, vamos fazer coisas Abrir diferentes. uma página à sorte, olha, vamos experimentar esta. Exatamente, Pois é. porque estamos a falar de que a rotina do dia-a-dia nos inibe imenso a nível de criatividade, a nível de coisas boas, e nós temos que tentar arranjar alternativas ou entrarmos num grupo de amigas doidas que resolvem partilhar as loucuras que fazem em privado, ou whatever, não faço ideia, são tudo boas sugestões desde que levem a um final feliz. Claro. Agora que estamos aqui a falar entre a relação do casal, tenho aqui uma pergunta para te fazer, que é o que é que tu achas da intimidade do casal quando vamos fazer necessidades fisiológicas? É aconselhável, não é? Sim, não, porquê? Ou seja, eu estou com um namorado e apetece, e ele está na casa de banho a fazer a barba, por exemplo, e eu quero ir fazer um xixi ou fazer um cocó, vou, não vou? Uma excelente pergunta. Eu acho que há dois tipos de resposta. Aliás, há dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que é o livre aberto e que faz tudo à frente do marido e que é assim e que assim é que é bem e assim é que é bom. Eu tenho uma visão muito especial em relação a esse tema, que é o seguinte: vocês acham que as amantes partilham alguma destas coisas com os amantes? Vocês acham que as amantes têm defeitos? As amantes acordam com olheiras e com a cara feia e andam maltrapilhas? Elas estão sempre impecáveis. E nesse sentido, eu alerto-vos para: nós não devemos estragar a nossa relação com fisiologias, com coisas mundanas como um xixi e um cocó. É claro que se eu estiver na casa de banho e houver uma emergência, o meu marido bate à porta e dá-me um recado e volta a sair, mas o respeitar da nossa intimidade é fundamental, porque vocês também não gostam. E apesar de vocês dizerem, não faz mal, porque é o meu marido, é com quem eu me deito todas as noites e tal e tal e tal, vai desgastando a relação. Portanto, para pessoas que já foram trocadas por outras pessoas, não é? Eu, que ao fim de 10 anos da minha relação anterior fui informada, estou apaixonada pela tua melhor amiga, vou-te deixar. Portanto, assim. E essa minha melhor amiga, ou dita melhor amiga, era realmente daquelas meninas que estava sempre impecável, bem sentada no canto do sofá, sempre com a bota, nunca tirava um sapato, não saía do salto, e eu cheguei a um ponto em que percebi que eu é que estava errada. E, portanto, desde aquela situação para cá, eu ando em casa de salto alto, e eu arranjo-me de manhã, para mim, não é para ele, é para mim. A pessoa mais importante da minha vida sou eu, e a minha intimidade diz-me respeito a mim. Eu sou maravilhosa, eu não tenho que tirar pelos, eu não tenho que fazer absolutamente, ele não tem que saber de nada de mim, eu tenho que estar sempre fantástica. Isto para mim e para ele. Isto porque eu acho que a relação se torna mais saudável se nós fizermos dessa maneira. As meninas que partilham tudo, a minha recomendação é que tentem começar a mudar aos poucos, e se a relação for uma relação nova ou se vão para uma nova relação, considerem essa possibilidade, porque eu acredito que as experiências que eu tenho tido com as minhas pacientes, eu faço essa pergunta a muitas delas e a maior parte delas me diz que não, que realmente mantém. Isso também tem a ver com a educação, Tânia. Se nós tivermos pais que fizeram isso, se calhar respeitaram e agora fazem. Se tivermos pais que estavam à vontade uns com os outros, nós estamos mais à vontade, e isso para nós é um não assunto. E, portanto, só quando fomos mesmo confrontados com a separação ou com o aparecimento de uma perua que faz aquilo que nós não fazemos, então, ou não faz o que nós fazemos, então nós somos confrontados com essa realidade. Claro, faz sentido. O que é que tu achas das ratoeiras da maternidade? Em relação às ratoeiras da maternidade, recomendo que vejam um vídeo que vai aparecer aqui no link. E pronto, vamos então para a pergunta da Diana. Estou com receio de não dar atenção necessária à filha de 7 anos, pois tenho um bebê de 11 meses. É estúpido esse sentimento de culpa? Não, claro que não é, claro que não é. Foram 7 anos de dedicação exclusiva. A tua filha de 7 anos neste momento deve estar muito dentro do ser mãe ela também, a irmã mais nova, tens que, ou deves, não dou ordens, eu faria com que ela se sentisse mais a irmã mais velha, dar importância, dar-lhe mais um papel mais ativo. Eu sei que tens receio que ela deixe cair, que ela faça alguma asneira,
em relação à mais nova, pois é a minha mini-mãe, mas é normal, meninas de 7 anos adoram e tens que ter tempo para ela, portanto tens que encontrar aí um momento para fazer as coisas que ela mais gostava, as brincadeiras, as atenções, o momento do banho, não sei se fazias com ela ou não, portanto há coisas que tu fazias no passado que deves tentar dar o máximo de possível atenção, tenta não fazer com as duas, tenta fazer algumas coisas só com a mais velha, isso é importante. Tens marido, tens pai das crianças? Esperamos a resposta, tchan, 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 tchan. Sim, tem, ela está com ele. Pronto, portanto, vê se consegues com que a mais nova fique com o pai, em alguns momentos a fazer algumas coisas. O meu mais velho. É o teu mais velho, ok. O marido. Certo. Mas pronto, tenta que o teu marido fique com a mais pequenina em alguns momentos para tu poderes estar em exclusivo com a mais velha. E é a tua mais velha que ainda está no teu quarto? É este caso, Tânia? Estou meio perdida. Não, isso já é outra coisa. Isso foi outra rapariga, a Mafalda, que disse que é uma amiga dela que estava nisso. Ok. Tenho aqui outra pergunta e depois quando acabar dessa. Não credo. Ok. Por isso, pronto, isto vai muito de bom senso, vai mesmo muito de bom senso e vocês perceberem o que é importante para o casal. E irem vendo, mas sim, é muito complicado quando há uma exclusividade durante 7 anos e depois entra uma pessoa nova na família. Aliás, é difícil quando tem 2 anos, quando tem 1 ano, quanto mais 7, mas sim, deves tentar fazer algumas atividades só com a mais velha. Ok, então a próxima pergunta é, eu vou ler. Eu tenho uma dúvida em relação ao ato sexual. Por vezes tenho algum desconforto na zona abaixo do umbigo durante o ato, quase como se sentisse o pénis a bater-me em alguma zona que não devia e sangro várias vezes. Já fui ao médico e ele diz que está tudo bem, mas que tenho as paredes muito sensíveis. Será? Isso em todas as posições, podes perguntar? Não. Pois, deve evitar as posições. Deve evitar as posições em que lhe dói. Porque isso significa provavelmente que há alguma incompatibilidade entre o tamanho dele e dela. E portanto Supostamente é quando ele está por cima que lhe dá mais dores. Então deve tentar evitar. Ou é realmente uma posição que ele adora e vale a pena o sacrifício, que normalmente não é, e recomendo o Kama Sutra. Recomendo o Kama Sutra. Vamos experimentar posições novas, vamos ver quais são as várias, porque se vocês forem sinceras comigo, nós variamos em 4 posições, 5 posições máximo, e o Kama Sutra não sei quantas tem, mas 90. Portanto, acho que sim, que vale a pena pelo menos irem à internet procurar algumas posições novas e ver quais são as posições alternativas para que os dois tenham prazer. E eu, nomeadamente com o meu parceiro, disse-lhe, com o meu marido, eu disse-lhe, olha, esta posição magoa-me. E nunca mais fizemos. Nunca mais fizemos aquela posição porque era a única que me magoava e nunca mais fizemos. E, portanto, há milhentas, não é? Há milhentas, exatamente. Portanto, se há uma posição, eu acredito que seja algum problema anatómico de incompatibilidade entre os dois. Sim. Eu acho que, além do próprio livro de Kama Sutra, algumas de nós que se calhar sabem, que há uns dados em que tens algumas posições e até pode ser interessante para uma fase de apimentação da relação em que eles estão a jogar entre eles e lançam o dado e saiu aquela posição, olha, vamos experimentar. Sim, e há uns jogos, eu tenho 2 jogos que te tiram papel e que diz vamos ter relações em tal sítio, agora vamos fazer não sei onde, há coisas giras, se vocês quiserem apimentar a relação, há coisas simples e muito giras A Mafalda está a dizer que tem porque nós por acaso demos esses dados à Mafalda no Dubai. Boa, e mergulhamos tudo, pois é. Partilha o link, acho giro. Acho giro. E a Raquel assim, há quem diga que convém haver dias do filho único, quando se tem 2 ou mais filhos. Pois é isso, o dia do filho único é dedicar, eu não diria ao dia porque é muito longo, mas o momento do filho único, o momento em que o pai ou a mãe se dedica em exclusivo ao primeiro para que ele não se sinta mal e aí muitas vezes é a mãe e o pai, não pode ser só um, porque havia coisas que eram feitas só com a mãe, havia coisas que eram feitas só com o pai e de repente somos todos.
e às vezes é um bocado complicado em relação a isso. Tá? Pronto, eu acho que é isto, que se as meninas tivessem mais algumas perguntas, tinham enviado, mas não recebi nada, até vou confirmar, não recebi mais nada, por isso... Eu peço-vos imensa desculpa, porque isto normalmente grava automaticamente e não sei porque as agendadas não gravam. Eu tive o cuidado de gravar a primeira e a segunda não, a sério. Fico contente que vocês Não tem tenham... mal, também a gente falamos, na segunda falamos mais das ratoeiras de maternidade e olha, elas foram as sortudas. Pronto. E Obrigada a todas. Não há duas iguais. Tínhamos pensado depois falar um bocadinho mais sobre outros temas, não era, Tânia? Tinhas-me Sim, falado. se fizer sentido, se vocês gostarem, até posso também fazer depois outro inquérito como fiz no meu grupo para as que não estiveram aqui presentes. Se fazia sentido fazermos uma parte 2 disto de conversas de vaginas, porque ainda há muita coisa a falar, e a Susana até tinha sugerido uma coisa muito interessante, que era, se houver uma segunda parte, imaginemos daqui para a próxima semana, portanto, hoje é feriado, tinha que ser um dia de fim de semana, né? Ou sábado ou domingo, que é para vocês poderem estar presentes a esta hora normalmente, não estão a trabalhar. A Susana sugeriu que era importante e interessante vocês entrarem na segunda parte com quem tem com os vossos companheiros, maridos, namorados, porque há coisas que eles precisam de saber, né? E que poderia melhorar a vossa relação. E vocês podiam estar como estão agora, exatamente sem câmara, se quiser podem mudar o nome, é-me indiferente, logo que estejam presentes. Vocês têm no canal, que nós vamos partilhar, no canal do YouTube, vocês têm um vídeo chamado Vagina. E eu falo para eles, não falo só para vocês. Portanto, é verdade. Se vocês, e temos tido um resultadão, tem sido respostas ótimas, portanto, se vocês puderem, deem lá uma vista de olhos, nós vamos colocar os links quando pusermos no grupo a gravação do que ficou e vocês podem ir lá ver que é giro. Agora, como eu vos disse, a minha estrutura como pessoa divide-se em 3 polos, divide-se aqui como fisioterapeuta na área da parte sexual, da ginecologia e da obstetrícia, na parte da dermatofuncional com a estética, em que eu trabalho com uma marca americana, que eu gostava muito que vocês conhecessem os meus truques, as minhas dicas, e acaba por ser um bocadinho isso que eu passo no meu Facebook, no meu Instagram, e depois uma terceira parte não menos importante, que é o desenvolvimento pessoal. Portanto, são 3 áreas que me são muito queridas e que, se a Tânia quiser que nós façamos, e se vocês acharem que faz sentido, fazermos se calhar mais uma dedicada à ginecologia e obstetrícia e depois fazermos mais uma dedicada à estética, o que é que vocês podem fazer em casa, o que é que vocês podem fazer fora, como é que funciona, e uma terceira do desenvolvimento pessoal, com alguns truques que para muitas de vocês vão ser chachada, vocês já fazem isso com os olhos fechados, mas para outras pessoas pode ser o primeiro passo para um desenvolvimento interior que é fundamental. Isto não tem nada a ver com a maternidade, tem a ver com vocês. Quanto mais fortes vocês estiverem, melhor vocês vão desempenhar o papel de mães e mulheres e de pessoas e pronto, isso é uma coisa que pode ser trabalhada com coisas simples no dia-a-dia. Claro que nós nem sabemos, né? Coisas são tão simples que podemos fazer no dia-a-dia que nos passa ao lado e que tu és top em te explicar. Susana, eu tenho que te agradecer, foi top. Mais uma vez, né? Eu já te conheço e sei que as conversas fluem. Às meninas agradecer por este tempo, que foi 1 horita ainda, nós falamos. Obrigada por estarem presentes e vamos então publicar os vídeos e pedir-vos que vocês estiveram presentes, que se pudessem dar um feedback, como gostaram, não gostaram, o que é que mudou, o que é que aprenderam, seria também importante para nós, né? Que tivemos este trabalho de organizar isto para vocês e foi muito importante, gostei muito, foi muito especial. Obrigada a todas e vemo-nos então, se Deus quiser, daqui a uma semanita, né? Vamos fazer um inquérito e ver qual é que é o melhor dia, a melhor hora. Combinado. Um beijinho. Foi um prazer. Beijinho a todas. Tchau, tchau. Obrigada. Foi top. Beijinhos. Tchau, tchau.